Olá, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda aqui do AJ Arts e não tinha como eu não vir aqui fazer a porcaria desse vídeo, porque enfim... eu acabei de assistir Branca de Neve, na verdade eu assisti agora à tarde pra poder participar de uma live do Macho. E... caramba! Que filme podre! Meu Deus do céu, como que tiveram coragem de fazer a porcaria desse filme? Meu Deus, não tem... nem a música principal, né, aquela música da Branca de Neve, que ela canta sobre o amor dela, não tem no filme, que foi um tema clássico do filme original da Branca de Neve, não tem nesse novo aqui, nesse remake, sei lá que merda de filme é esse. Um sonho que eu sonhei pode acontecer. Essa merda dessa música não tem no filme. Olha, o filme é tão bunda que não se salva nem a Gal Gadot. É porque eu gosto da Gal Gadot. Mas, porra, tá travando essa merda. Eu tô aqui pra falar sobre Branca de Neve. Eu sei que não está tendo vídeos no canal, mal tá tendo lives, mas não tinha como eu não falar deste pequeno tamborzinho de merda que lançaram agora. Não vai ter roteiro também, tá? Vai ficar piscando a tela aqui, horrores, porque enfim, não sei o que acontece aqui, que tá meio bunda o meu computador. A Branca de Neve é uma das minhas personagens de princesas, né, favoritas, até porque eu cresci vendo este filme. Assim, o clássico, o filme da Branca de Neve e os Sete Anões, tipo, o Walt Disney ele investiu muito dinheiro nesse filme e ele tinha que dar certo, porque senão a empresa poderia falir, né, não ia ser a Disney. A Disney já quase faliu várias vezes, mas nesse caso aqui também ela poderia falir. Cara, ela foi feita frame a frame. Imagina você, desenhista maravilhoso, fazer frame a frame. Fazer um desenhozinho para cada mini movimento que você vai fazer. E a coloração também foi um marco para esse filme, porque eles não tinham técnica alguma de colorimetria para poder fazer as películas, né? No caso, as chapinhas, né? Os desenhos. Então, meio que foi feito ali na hora. Inventando uma nova forma de arte, desenvolvendo normas durante o processo, criando um mundo novo para as futuras gerações. O mais engraçado é que dá pra perceber tudo no filme. Você consegue ver, se você prestar bastante atenção, você consegue ver um desenho sobreposto ao outro, né? Parece que eles pegavam os desenhos e colavam meio que num plástico, numa transparênciazinha assim, para poder fazer a movimentação e poder filmar esses desenhos. E você percebe muito bem também no blush da Branca de Neve, porque eu vi um vídeo que eles não sabiam como fazer o blush, né? Como fazer o rosadinho aqui da bochecha dela. Acabou que o cara fez de maquiagem, eles fizeram de maquiagem, por isso que ele oscila bastante no decorrer do filme, e eu acho isso um charme a mais para o desenho original. Enfim, o filme original da Branca de Neve, ele foi um marco para Disney. Ele é um filme de 1937. É um filme que tem uma história padrão, né? Que foi a história padrão inventada para todos os outros filmes de princesas da Disney. Foi onde iniciou as princesas da Disney. Caraca! Ou seja, é um filme que ele merecia ter um cuidado melhor quando se trata de live action. Esse filme, Branca de Neve, para começar, a personagem é Rachel Zegler, né? A atriz principal. Ela não é branca, ela é latina, já mudaram a etnia da bonita e mudaram a origem. Aliás, mudaram quase a história inteira da Branca de Neve. A Branca de Neve, ela tem esse nome por causa da neve, que ela nasceu numa noite de nevasca. Aí o nome dela é Branca de Neve por causa disso, que não tem nada a ver. A Rachel Zegler passa o filme inteiro com aquela cara de deboche dela, uma carinha de nojinho, às vezes. Ela tenta ser fofa, mas ela tenta muito ser fofa. Ser princesa, ser delicada, mas ela não é. Ela não é delicada. Cara, a princesa original, ela tem toda uma inocência, ela parece ser muito pura, ela parece ser uma pessoa assim que confia na bondade humana, tá? Ao mesmo tempo, ela é forte porque ela consegue botar ordem nas coisas, né? Tipo, ela chega na casa dos Sete Anões e põe ordem neles, ordem na casa.
E isso não tem nesse live action. É porcaria. Eu não tô falando da voz da Rachel Zegler. Ela canta muito bem, mas o que ela canta muito bem, ela tem de ruim na personalidade dela, tá? Não tem como. Ela tem muito cara de nojinho. O rosto dela não combina com a personagem. Ela parece muito com o Cid da Era do Gelo. Que droga. Cara, sério, eu fiquei revoltada. Fiquei dando chilique assistindo esse filme. Muito chilique mesmo. Porque tem muita coisa assim... A Gal Gadot... Não sei o que ela tinha na cabeça que ela aceitou fazer esse filme, que ela aceitou fazer essa personagem. A direção do personagem também foi horrível. Ela não tá, assim, pra mim, a Bruxa Má, né, no caso a Rainha Má deste filme, ela é uma pessoa que é pra ser pedante. É pra ser, assim, o ápice do... Tipo, ela é má, mas ela não é tão má como acho que a Malévola... A Malévola eu acho ainda mais malvada, né? A Malévola do filme original da Bela Adormecida. Mas no caso aqui da Branca de Neve, a Rainha Má é pra ser muito pedante mesmo, pedante, pra ser chique demais, né? Nesse caso aqui, ela chega a ser um pouco mais canastrona e você não sente tanto medo dela, porque ela tem um rosto mais... Eu acho que o rosto da Gal Gadot não combinou muito com a Rainha Má, não. E a forma que ela fala, tipo, ela não dá aquele impacto de que ela é má e ela pode te literalmente matar. O príncipe, que na verdade não é um príncipe, né? Ele é um bandidinho. Tem os 7 anões de CGI também. Os cenários do filme são pífios, são feios, são pequenos pro orçamento que foi divulgado, né? Aí, tipo, gastaram horrores. Mas enfim, é tudo muito pequenininho, é muito fechadinho, então isso não gera tanta grandeza. Também não gostei muito das cores. Ele é um pouco mais colorido, mas não tão colorido como seria, sei lá, uma manhã de primavera em um local, uma floresta florida. Eu acho que não. Falar um pouquinho agora sobre o filme, como foi esta obra de arte incrível, magnífica, de fazer quem é fã gorfar. O filme me confundiu muito no começo. Eu assistindo, eu tava vendo a Bela e a Fera. Praticamente, no começo ali, a Bela e a Fera. Não teve outra comparação. São pessoas que estão ali no reino, montando a feira. Essa é uma das cenas iniciais de A Bela e a Fera. Eu fiquei, mas que bosta é essa que eu tô vendo? Enfim, eles contam o comecinho da história da Branca de Neve, falam lá do poço, né, que ela tem uma ligação com o pai dela, muito mais forte do que com a mãe dela, percebe-se, né? Enfim, um reino próspero, tal, papapá e ppp. A mãe dela morre, e ela ganhou até um pingentinho, né? Tipo, com um discursinho aqui, você tem que ser forte, tem que ser não sei o que mais, enfim. Um negócio falando para ela ser feminista. O pai dela acaba se casando com a Bruxa Má, né? Ela chega lá, diz que é uma mulher muito linda, mexe, tipo, ela faz umas mágicasinhas com a mão, mas ela usa magia. Enfim, casou com ela, o pai dela saiu, viajou, foi não sei pra onde e sumiu. Esse homem sumiu. Deu a entender que ele morreu, mas para ela ele não morreu. Ela cresceu como empregada, né? Igualmente ao filme original. Ela não conhece príncipe, tá, queridos? Nesse filme não tem príncipe, tem um bandidinho que ela conhece lá. Um bandidinho querendo roubar batatas e ela vai ajudar o bandidinho a roubar batatas. É tipo um Robin Hoodzinho, né? Que aparece lá. A rainha prende esse caboquinho. A Rachel Zegler, a Branca de Neve, vai lá tentar, tipo, tem que deixar ele livre por causa do povo, a gente tem que distribuir nossas riquezas pro povo, porque diz que a rainha pegou tudo pra ela. Por favor, mostre piedade. Encontre a casa dele e faça virar. O cara vai ser preso, né, do lado de fora do castelo lá, e ela depois libera ele, ela canta, né, não deseje em mim, não sei o quê, que é uma música até bonita. Mas ela cantando, ela fica com cara de fuinha, assim, uma cara, tipo, se esforçando pra parecer ser fofa, mas ela não é, não consegue ser. Aparece uma cantoria e uma dança da Rainha Má, da Gal Gadot. Pra mim, pegava aquilo ali e jogava no lixo, porque ficou pavoroso. Vossa beleza é incomparável.
Ela fazendo uns negócios bem, tipo, chato, sei lá, não ficou legal, não ornou. A música também meio sem sentido. Eu acho que essa bruxa em si, ela não cantaria. Se fosse cantar, seria uma música muito mais trevosa, não seria uma música alegre como foi nesse caso. Eu acho que seria uma música mais assustadora, até porque ela é assustadora, então ela mandou matar, né, a princesa. Depois tem um famoso espelho, ela pergunta pro espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Quem é mais bela? Do nada, a Rachel Zegler. Aí lá, não, é a Branca de Neve que é a mais bela. Aí ela fica pé da vida, porque enfim, é horrorosa, né? Diz que ela despertou, não sei o quê. Culpa do bandidinho lá que despertou os olhos dela para ser feminista. Aí a rainha faz o mesmo plot, né, que tem no original, pede pra matar a Branca de Neve e trazer o coração dela dentro de uma caixinha, né? A caixinha bem parecida e tal. As roupas da rainha também não nada a ver com a roupa original, só o designer, né? Tipo a cabeça aqui, né? O negocinho da cabeça e tal. Mas de resto, nada a ver. Aí leva a menina pra fora lá, porque ela já queria sair, do castelo, ela queria conhecer as pessoas e tal. Enfim, levou ela pra fora. O caçador, ele não conseguiu matar a menina. Enfim, no original você consegue ver a afeição dele. O cara, ele fica muito mais assustado e tal. Nesse caso, ele também não consegue matar, né? Tipo, até que o ator... Ele atuou bem, né? No caso do caçador. Mas acho que eu vou concordar com a Deb escreve, né? Eu acho que poderiam ter desenvolvido mais, né? Um pouquinho mais sobre o caçador, que não foi o caso. Aí ela vai lá, se embrenha pela floresta. No original, ela fica muito apavorada. Muito apavorada. Muito mesmo. Tipo, ela fica tão apavorada que a imaginação dela, a Flora, ela começa a ver um monte de coisa diferente, um monte de bichos, assim, que, tipo, tudo da cabeça dela. E ela cai no choro. Ela cai no meio da floresta no choro. Acontece isso no filme, só que é de uma forma meio... Ela parece que ela não consegue fazer um olhar de espanto, a Rachel Zegler. Não consegue. Ela fica com aquela cara de bunda o tempo todo. Aí ela cai lá, ela oferece um pão pra um cervozinho que aparece lá perto dela. Cervo não, acho que é um viadinho que aparece lá na frente dela. Uma coisa que eu gostei, tá? Dos animaizinhos, deixaram ele com as carinhas mais fofinhas, assim, com os olhos maiores. Eu achei bonitinho. Acho que se fizesse um curta só com os animaizinhos, maravilha. Tirava todo o resto e joga fora. Deixa só os animaizinhos. Aí os animaizinhos chegam nela, mas não da mesma forma como o original. No original, ela é tão pura, é tão, assim, conectada com as coisas, tão ingênua, que, cara, ela começa a falar com os animais ali, os animais chegam pertinho dela, ela começa a ter... Tipo, imagina um cachorrinho chegando pertinho de você. Pois é, aquela mesma coisinha assim, só que ela sendo fofa com os animais. Ela ajuda um bichinho. De amor, na beleza que... Branca de Neve é tão... Até na parte quando o caçador quer matar ela fica assim olhando pra faca do caçador. Você vai me matar? No original, ela fica apavorada. Ela bota a mão no rosto, assim, no original, com medo. Porque ela tá com medo, caceta. O cara vai matar, ela vai ficar o quê? Apavorada. Enfim, ela não fica com esse cara de espanto. Ela fala com os animais, mas é mesmo nojento. Ela chega na casinha lá e vai dormir. Cagou pra limpeza, tá? Ela não vai limpar porra nenhuma, porque ela passou a vida dela inteira limpando as coisas. Quando ela chegou lá na casa, ela quis o quê? Dormir. Ave Maria. Ela foi dormir, aí tem uns anões lá que aparecem depois. Tem o mesmo espanto, entre aspas, mas eu não gostei muito da cena, não. Assim, mudou. Porque, assim, no original, ele é muito voltado pra crianças. Ele é pra criança, te dá uma liçãozinha de moral, dá uma liçãozinha de moral pra criança, tipo, lave as mãos, não aceite coisas de estranhos, tenha cuidado e tal. E tem a comédia dos 7 anões. Nesse caso aqui não tem tanta comédia, mas, enfim. Aí ele sobe lá, encontra ela começa a explicar e tal. Ela não tenta adivinhar o nome deles, como no original. No original, como ela limpou a casa inteira, né, com os animais, que tem outra música também maravilhosa nessa parte, que não tem
Nesse novo, ele bota depois a música, mas, cara, é esquisito. O filme é muito esquisito, muito esquisito. E assim, ela sempre se demonstrou muito inteligente mesmo. Aí tem o mesmo plot, né, do filme original, que a bruxa má chega lá pra oferecer a maçã. Só que assim, eu desacreditei que ela mordeu essa maçã, porque não faz sentido ela ter mordido a maçã. Nesse agora. Porque ela é muito inteligente e ela não é ingênua como a original. No original, ela, tipo, dá pra você enganar ela porque ela acredita na bondade, ela é bondosa. Ela é uma menina que não conhece muito da vida. Ela não conhece muito das coisas. Ela lava a casa e tal. Mas você percebe que ela é muito boa, ela é muito ingênua. Você consegue enganar ela. Dá pra perceber, né? Pra enganar ela. Nesse aqui, você não consegue enganar. Eu acho que não fez sentido algum ela ter mordido a maçã. Mas enfim, mordeu a maçã lá. Ela morreu, né? Foi pro sono eterno lá dela. E eles colocaram ela numa pedra. Eles colocaram uma pedra no meio do relento lá, tipo, ai, desgracenta, fica aí mesmo. E ficaram velando lá ela. No original, eles trabalham com cristal, então eles fazem, tipo, não é um caixão, né, outro nomezinho que eles fazem lá, de cristal para conservar ela, conservar o corpo dela, porque eles não quiseram enterrar, porque ela é muito bonita. Muito bonita. Aí passou os meses até o príncipe achar ela e dar o beijo do amor verdadeiro, porque enfim era o amor verdadeiro, porque ele conta com ela desde o começo. Ele canta com ela lá, ela já tá apaixonada por ele. O sonho da Branca de Neve é casar com um príncipe, ter um grande amor. Tipo, o sonho dela é ter um amor, cara. É isso. E ela é dona de casa mesmo, ela põe ordem na casa, ela põe ordem nos anões. Ela se torna tipo uma mãe pra eles ali na hora, que ela pensa que é criancinhas, né? Criancinhas sem pais e tal, órfãos. E, cara, ela realiza o sonho dela no final do filme. O príncipe encontra ela e ela vai pro castelo com o príncipe e vai realizar algo no sonho, viver feliz pra sempre. Nessa merda desse filme novo, não acontece isso. O cara beija ela sem consentimento, cara. Ai, meu Deus. Teve a porra do beijo, que eu pensei que nem ia ter, mas enfim. Ela desperta lá do sono. Ai, meu Deus, coisa maravilhosa. Só que não, ela é horrorosa. E quem beija ela não é o príncipe, quem beija ela é o bandidinho, né? O bandidinho lá e tal. Beija ela. Gente, não tem as 7 criaturas estranhas que botaram a foto. Eu vou botar a foto aqui na tela. Essas merda aí, elas aparecem no filme também. Eu acho que não sei se teve regravação, provavelmente sim, né? Que quando divulgaram essa porcaria dessa foto bem, desses homens, teve um maior burburinho, né? Falando que não ia ter os anões, e eles tacaram os anões do clássico nesse filme. Aí, esses outros bandidinhos aí também, eles estão lá no meio da história. Só que não falam o nome de nenhum, não se aprofunda em ninguém. O único que a gente conhece lá é o mestre, porque assim tem um mestre que é o único, o anão que tem lá, né? É o mestre. Que não é o mestre do original, o mestre dos bandidinhos lá, do mestre não sei o quê. Ele tá lá. A Branca de Neve acorda, o que é que ela quer fazer? Ela quer descobrir onde é que tá o pai dela, mas ela fala, ai... Aliás, a bruxa, quando envenenou ela, falou que ela tinha matado o pai dela. Aí ela acordou, ela matou meu pai. Aí, queria a sua reintegração de posse. Ela foi fazer isso. Aí, ela chega lá no castelo. Aí, a bruxa manda prender ela. Deu uma adaga pra ela e fala, vai, me mate na frente de todo mundo. Me mate na frente de todo mundo. Ela não matou, né? Mas aí ela usou o quê? Ela falou que, meu pai me ensinou que eu deveria aprender o nome de todo mundo. Aí ela sabia o nome dos guardas tudinho. Fala, igual você foi casado com quem? Falando com quem? Casado com quem? Você não sei o quê, casado com fulano, tal, não sei o quê. Eu lembro de vocês na época que a gente era feliz e tal. Enfim, os guardas se revoltam contra a bruxa má, né? Contra a rainha. A rainha, em vez de jogar uma magia pra acabar com todo mundo, ela vai ficar lá, sei lá, ela sobe lá, pergunta pro espelho de novo, aí o espelho fala, a beleza, você não é a mais bela é a Branca de Neve, porque o que vale é a beleza interior. Ou seja, chama ela de feia. A Rachel Zegler. Então sabe que essa porra é feia. Ai, meu Deus. Ela fica pé da vida, quebra o espelho. Aí o espelho suga ela e pronto, acabou a rainha.
Aí vai, foram felizes para sempre. Para sempre nada, né? Porque aí no final do filme, o que acontece? Um white party. Que era o casamento. Eu não sei se era casamento ou sei lá o que era aquilo, mas era um white party. Ai, meu Deus. Gente, esse filme é tenebroso. Ele é uma afronta pro original, pro clássico. A Rachel Zegler foi a pior coisa que aconteceu naquela porcaria daquele filme, porque eu não gosto dela mesmo, ela é uma nojenta. Não tô falando dela da parte de cantora, tá? A cantora, ela pode ser, ela é boa, tá? A bicha canta bem, mas como Branca de Neve, como uma princesa, como uma pessoa boazinha, ela não dá. Poderia ser qualquer outra pessoa ali, mas ela não ornou. Gal Gadot também, não sei o que ela tinha na cabeça pra aceitar essa porra desse... Eu tô xingando. Não sei o que ela tinha na cabeça pra aceitar esse papel, mas enfim. Esse filme é uma desgraceira. Recomendo você não assistir. Se você quiser assistir, beleza. Se você quiser mais algum vídeo sobre essa porcaria, por favor, comente aqui. E eu estou indignada. É isso. Estou indignada. Gente, como que a Disney decaiu tanto, cara? Cara, um filme... Você assiste o filme original, você sente a magia, você se emociona. Você vê, tipo, uma princesa mesmo. Uma princesa delicada, tem movimentos delicados, tem um rosto mais angelical. É compreensiva. Ela consegue lidar com a situação ali. Fala com os animaizinhos também. Tipo, é fofa. Uma personagem fofa. Aí não, vamos escalar a Rachel Zegler. Essa rapariga do Twitter que foi falar um monte de bosta aí que acabou com o filme desde o começo, né? Desde quando escalaram ela, fica falando merda por aí na internet. Enfim, esse filme é porcaria e é isso. Tô revoltada. Cheiro no sovaco de vocês. O vídeo mesmo, sem roteiro nem nada. Vou tentar editar esse negócio aqui agora pra vocês. E que é isso. Cheiro pra vocês e até a próxima. Aliás, eu ia falar até a próxima live, né? Live nem tá tendo. Uma vez perguntaram pro Walt Disney qual era o segredo do sucesso da Branca de Neve. Disney respondeu: lá no nosso estúdio temos a certeza de uma coisa: todas as pessoas do mundo foram crianças um dia. Por isso, quando planejamos um novo filme, não pensamos em adultos ou crianças, mas naquela bondade e pureza bem dentro de cada um de nós, que o mundo pode nos ter feito esquecer, e que talvez os nossos filmes possam ajudar a trazer de volta. Mas é isso, gente. Cheiro no sovaco de vocês e até o próximo vídeo. Tchau.